Olá, pessoal, professores e professoras, aqui da Escola Ana Siqueira Gonçalves. Nós vamos dar continuidade, pessoal, ao curso 2, módulo 2. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa dar continuidade ao conhecimento, à apresentação do material, itinerário formativo, reflexão sobre a prática pedagógica do Centro de Multimeios. Então, esse módulo está envolvendo a questão da construção de uma ação pedagógica, os ambientes de aprendizagem multimeio. A autora é a Karine Pinheiro de Souza. E aí o módulo inicia com a situação. Souza, 2018. Diante dos novos paradigmas educacionais e dos desafios dos professores nessa sociedade em rede, torna-se mistério compreender a situação nesse novo contexto. Diante disso, qual o nosso papel na nova sociedade? Qual escola queremos construir? O desafio para esse módulo é auxiliar uma ação pedagógica para o coordenador e professor do apoio do Centro de Multimeios. Para tanto, apresentaremos as bases teóricas sobre a educação e a pedagogia dos projetos, para que possamos articular essas leituras ao conceito e ao funcionamento significativo dos ambientes de aprendizagem no século XXI. É importante dizer que as tendências pedagógicas situam-se em seu contexto sociopolítico, de um país ou de um mundo. E para cada aplicação de um método ou conceito, a superação de etapas, ou ao mesmo do todo da proposta de avanço, de entendimento, de progresso e de resultados. Por exemplo, pode-se dizer que já confirma, em geral, que há uma superação nos dias atuais da ideia de ensino baseado em transmissão de informação para uma perspectiva de conhecimento, de habilidades, desde conhecer na prática da vida social e profissional. Compreender esses fundamentos se faz necessário para que a escola deixe de ser uma mera reprodução social. Bourdieu, 2009. Para auxiliar a construção desse omnilateral, visto sob os aspectos físicos, biológicos, psicológicos, processos culturais, históricos e sociais. Salviani, 2011. Com isso, nos indagamos, por que a escola ainda reproduzimos modelos cartesianos de uma tendência tipicamente tradicional? E aqui nós temos um quadro, onde vai fazer um resumo aí da nome da tendência pedagógica, do papel da escola, conteúdos, métodos, como é que se dá a relação professor-aluno e o tipo de aprendizagem. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Bom, nome da tendência, né? Nós temos a pedagógica liberal tradicional, o papel da escola, preparar intelectual ou moral os alunos para assumir seu papel na sociedade. Os conteúdos. São conhecidos os valores sociais acumulados através dos tempos e repassados aos alunos de forma como a verdades absolutas. O método é a exposição e demonstração verbal da matéria, ou por meio de modelos. A relação professor-aluno, a autoridade do professor, que exige a receptividade do aluno, a aprendizagem receptiva e mecânica, sem consideração das características próprias de cada idade. E aí, pensando na nossa formação universitária, boa parte das universidades ainda seguem, né, essa tendência. Tendência liberal renovadora progressista. A escola deve adequar necessidades individuais ao meio social, os conteúdos estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos frente à situação do problema, por meio de experiência, pesquisa e método e solução de problemas. O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança, é baseado na motivação, na estimulação de problemas. A tendência liberal renovadora não diretiva, também conhecido como escola nova, o papel da escola é a formação de atitudes, os conteúdos baseia-se na busca de conhecimento pelos próprios alunos,
O método baseado na facilitação da aprendizagem, educação centralizada no aluno e no professor. O professor garantirá um relacionamento de respeito. Aprender a modificar a percepção da realidade. A tendência liberal, tecnicista, ela é modeladora do comportamento humano, através de técnicas específicas, são informações ordenadas, numa sequência lógica e psicológica, procedimento e técnicas, transmissão, recepção, informação, relação objetiva, onde o professor transmite informação ao aluno e vai fixá-las, a aprendizagem é baseada no desempenho. Tendência progressista libertadora. Não atua em escolas, porém leva os professores e alunos a atingir o nível de consciência da realidade em que vivem e buscam uma transformação social. Os conteúdos são temas geradores, métodos são grupos de discussão, relação professor-aluno é de igual para igual, de forma horizontalmente, e a aprendizagem é a resolução da situação, problema. A tendência progressista libertária, a transformação da personalidade no sentido libertário, autogestionário. As matérias são colocadas, mas não são exigidas. Vivência grupal na forma de autogestão. Não é diretiva e o professor é orientador, os alunos são livres. A aprendizagem formal via grupo. A tendência progressista, crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica. O papel da escola é a difusão dos conteúdos, os conteúdos culturais universais, que são incorporados pela humanidade à frente da realidade. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno, confrontada com o saber sistematizado. O papel do aluno como participador e o professor como mediador entre o saber e o aluno. E a aprendizagem é baseada nas estruturas cognitivas, já estruturadas nos alunos. Então, é um quadro bem resumido das tendências pedagógicas, que é muito importante a gente conhecer bem, afinal de contas, fomos formados em algumas delas, e a orientação que a gente vê, que a gente percebe, é que é possível você pegar alguns pontos, né, os pontos positivos aí de cada tendência. Não devemos adotar todas, mas também não devemos desprezar todas, né? Todas as características. E aí, como a nossa sala é heterogênea, somos uma escola de ensino regular, a tendência é que a gente utilize, sim, várias tendências pedagógicas, né? Para suprir essa demanda da grande diversidade de alunos que nós temos na sala de aula. E aí encontramos Libânio, 91, classificação da tendência liberal tradicional, renovada, diretiva e não diretiva, tecnicista, progressista libertária, libertadora, e com a crítica social dos conteúdos. Sobre esse cenário, é possível dizer que em várias das nossas salas ainda vamos viver numa perspectiva de tendência liberal, marcada por ações tradicionais? Então, é uma pergunta bem provocadora mesmo. Bom, dando continuidade, nos tempos atuais, uma forma de verificar se estamos realmente superando os métodos tradicionais do ensino, por exemplo, é se já conseguimos ultrapassar nas escolas a dicotomia entre teoria e prática, ou se estamos empenhados em desenvolver uma praxis que mova uma ação conscientizadora, desalienadora, desfeitiçadora, engajada, crítica, radical e sensibilizadora. Elementos essenciais na formação de um cidadão crítico, comprometido socialmente para este século. Os processos de memorização, marcas das tendências tradicionais de um currículo engessado, de um ensino expositivo, ainda estão presentes na nossa escola. Mesmo com o grande avanço tecnológico, os recursos e interfaces surgem como instrumentos didáticos de pura memorização, como técnicas de reprodução, exposição de slide, sem romper com o modelo, empurrando mais conteúdos, sem envolvimento do diálogo dialético dos mesmos.
Outro aspecto que necessitamos de ruptura é quanto à relação professor-aluno, em que o professor se mantém no centro do processo de aprendizagem, como aquele que direciona, conduz o processo. O grande desafio é sair dessa perspectiva para um processo de aprendizado em situações problema possam ser resolvidos com parceria entre o professor e sala de aula e de outros ambientes da escola, com os alunos, gestão escolar, servidores em geral, voluntários e a comunidade, de forma que todos possam conduzir a aprendizagem e o desenvolvimento integral da educação. Outra marca muito frequente ainda em nossas escolas é a tendência tecnicista, principalmente quanto à renovação curricular, voltada apenas para adaptação ao mercado de trabalho, ou seja, retomamos um processo de educação bancária, Freire 2000, em que o professor é um mero transmissor de práticas sociais para os valores burgueses. Uma representação desse contexto é a grande expansão de cursos técnicos profissionalizantes e dos institutos federais, sem o cuidado com a formação humanística e uma formação integral, mas especificamente para responder uma pergunta do mercado. Para tanto, as tendências que nos colocam em desafio são as progressistas, desde a libertária e libertadora, com as ideias do patrono da educação, Paulo Freire, até a crítica social dos conteúdos, Saviani, 2011. As tendências progressistas têm em comum a formação de um cidadão crítico, autônomo, participativo, reflexível, apesar de cada uma ter suas especificidades de objetivos, conteúdos, métodos. Esse panorama nos auxilia a compreender o alinhamento teórico da proposta progressiva, a qual possui uma abordagem freiriana, pois nela busca-se conhecer o homem como um ser cultural, que influencia, é influenciado pelos costumes, religiões, economia, política, entre outros aspectos da sua historicidade. Freire 2000. Essa tendência foi fundamental para avaliar as outras tendências educacionais e colocar os educadores no cerne do papel da educação, como transformadora, libertadora na busca e na superação das desigualdades sociais. A partir dessa visão das tendências pedagógicas, é importante aprender que a educação do século XXI se configura em seu contexto social de mundo, em um prisma, cujo processo dialógico envolve os educadores, alunos, numa aprendizagem coletiva. Nessa operação, os conteúdos não vêm de cima para baixo, mas surgem de acordo com as vivências dos educandos, proporcionando uma realidade que é mediadora, em um contínuo processo de ação, reflexão, ação. Essa realidade não é utópica. Existem projetos e escolas que experimentam uma educação sobre essa perspectiva. Um exemplo disso é o trabalho de inclusão consolidada, proposta desenvolvida em Portugal, na Escola da Ponte, Pacheco 2008. No fomento da autonomia e da quebra de modelos tradicionais de ensino, os alunos são o centro das atividades escolares. Esse projeto possui repercussão no Brasil, em algumas unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas, assim como em Portugal, estamos falando de experiências isoladas. Ou seja, o modelo massificador da educação voltado para a reprodução ainda é preponderante. Por isso, é importante pensarmos em um projeto alinhado, em uma tendência pedagógica que possa mobilizar a libertação social. Formações e outras vivências, como deste curso, são importantes para mobilizar as experiências que sabemos que existem nas escolas cearenses e somente precisam ser contadas. O nosso papel diante dessa indagação é promover a geração C5, que se conecta, cria, compartilha, colabora e coopera. Souza, 2014. Entretanto, se faz necessário entendermos algumas metodologias que promovam o jovem como pesquisador. Um dos autores que nos auxiliam nessa nova modalidade pedagógica é Prensky, 2010, que enfatiza a aprendizagem com estudante no centro, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem por meio de projeto, estudo de caso, aprendizagem ativa,
Aprender Fazendo, Prensky, 2010, página 15. Todas essas modalidades do fazer pedagógico têm um ponto em comum: pensar como os alunos aprendem. Esse processo reflexivo de saber como respondem às perguntas, como resolve os problemas, ajuda o professor a repensar práticas que os ajudem a melhorar sua aprendizagem. Com o amadurecimento dos seus estudos, Prensky insistiu também na marca com a nomenclatura Pedagogia da Parceria, pois a mudança está em como o educador move-se para o trabalho com a parceria, sendo o papel da tecnologia educacional para esse apoio nesse processo. Prensky, 2010, através do Teaching Digital Natives, Pattern for Real Learning, apresenta um manual para os educadores, desenvolvimento da pedagogia da parceria, uma forma de trabalhar em conjunto para produzir e garantir as aprendizagens dos alunos. O autor compreende o papel de cada uma das gestões, cada uma vai usar os seus pontos fortes para desencadear os processos de aprendizagem. Destaca-se essa modalidade de pedagogia o oposto do ensino. Professores não expõem, formulam questões e que os estudantes pesquisam com as ferramentas que lhes são próprias. Essa parceria acontece num processo em que o professor orienta, garantindo o rigor e o significado. O aluno pesquisa, trabalha em equipe, simula situações reais através de jogos, por exemplo, e desse modo corresponde à questão de forma motivada e refletida. A sua obra possui diferencial também de fornecer o panorama prático, com ênfase nas diferenças e nas igualdades entre professores e alunos. No quadro seguinte, apresentamos os papéis dos alunos e dos professores na pedagogia da parceria. Bem, pessoal, eu não conhecia esse Prensky, né? Ele traz aí uma nova pedagogia, e aqui nesse quadro a gente vê o que é papel do aluno e o que é papel do professor. Papel do aluno, como pesquisador, de usuário para especialista, como pensador, consenso de autor, como aquele que muda o mundo, trabalho por pares, trabalho em equipe, prática simulações em situações reais. Então, esse seria o papel do aluno. Papel do professor, guia motivador, coach, design de aprendizagem, ajusta os objetivos, acompanha as atividades, provoca de oportunidades e contextos, propõe questões que não há respostas. E aí, ao finalizarmos a leitura, desafia cada educador colocar um profundo questionamento. As ações pedagógicas podem envolver e promover mudanças no papel de professor e aluno? Também é uma pergunta bem provocativa, né? E aqui a gente encerra com as referências. Então, pessoal, esse módulo ele é bem interessante, né? Ele faz perguntas provocativas mesmo com relação às nossas práticas, às nossas vivências, se nós estamos nos adequando a essa geração nativa digital, ou se a gente ainda está colocando situações de uma escola que nos formou, né? Mas que trabalhamos com outra geração. Então, são alguns questionamentos aí sobre a questão da nossa prática pedagógica. Então, eu vejo vocês na leitura do próximo módulo. No caso, vai ser o curso 3, módulo 1. Até lá.